Capítulo 21. Fomos poupadas da humilhação de tratar do resultado das nossas recepções no jornal oficial. As visitas estrangeiras foram mencionadas por cima, mas os eventos não foram informados ao público. Foi apenas na manhã seguinte que Sylvia e a rainha vieram falar conosco sobre nosso desempenho. Confiamos a vocês uma tarefa muito assustadora, que, com certeza, poderia ter fracassado terrivelmente. Tenho o prazer de dizer, no entanto, que ambas as equipes foram muito bem, anunciou Sylvia, enquanto nos olhava como se nos julgasse. Todas respiramos aliviadas, e eu estendi a mão para Chris, que fez o mesmo. Embora estivesse confusa sobre sua relação com Maxon, eu sabia que não teria conseguido, sozinha. Para ser honesta, um evento foi um pouco superior ao outro, mas todas vocês podem se orgulhar. Nossos velhos amigos da Federação Alemã nos enviaram cartas de agradecimento à recepção graciosa, disse Sylvia, olhando para Celeste, Natalie e Elise. Aconteceram algumas falhas mínimas e não saberia dizer se alguma de nós gosta de eventos tão sérios como aquele. Os convidados, porém, com certeza gostaram. Em seguida, olhando para Chris e para mim, continuou. Quanto a vocês duas, as damas da Itália divertiram-se imensamente. Ficaram muito impressionadas com o estilo, com a comida e fizeram questão de perguntar pelo vinho que vocês serviram. Bravo! Não me surpreenderia se Lia ganhasse um novo aliado maravilhoso por conta dessas boas-vindas. Vocês merecem muitos elogios. Chris estrelou de alegria, ao passo que eu deixei escapar uma risada nervosa, feliz por aquilo finalmente ter acabado, e ainda mais por termos vencido. Sylvia passou a falar do relatório que escreveria ao rei e a Maxon, mas garantiu que nenhuma de nós teria nada que temer. Enquanto ela falava, uma criada se esgueirou pela porta e correu até a rainha para cochichar algo. Claro que podem, disse a rainha, para em seguida levantar-se de supetão e dar um passo à frente. A criada retirou-se depressa e abriu a porta para o rei e Maxon. Eu sabia que homens não podiam entrar naquele salão sem a permissão da rainha, mas era cômico ver essa regra em funcionamento. Assim que eles entraram, todos nos levantamos e fizemos uma reverência, mas os dois não pareciam estar interessados em formalidades. Caras senhoritas, pedimos desculpas por invadir esse espaço, mas temos notícias urgentes, disse o rei. Receio que a guerra tenha recrudescido na Nova Ásia. Maxon falou com voz firme. A situação é tão calamitosa que meu pai e eu partiremos nesse exato momento para tentar ajudar de alguma maneira. O que há de errado? Perguntou a rainha, com as mãos no peito. Nada como que se preocupar, meu amor. O rei respondeu com convicção. A afirmação não podia ser completamente sincera, já que ambos tinham que sair às pressas. Nexo foi até sua mãe e os dois trocaram poucas palavras em voz baixa. Por fim, ela beijou a testa do filho e ele lhe deu um abraço antes de se afastar. O rei, então, começou a recitar uma lista de instruções para a rainha, ao passo que Maxon veio se despedir de cada uma de nós. Seu adeus a Natalie foi tão breve que era como se não tivesse ocorrido, mas ela não pareceu se incomodar com isso. Eu não conseguia entender a situação. Será que ela realmente não se importava com a falta de carinho de Maxon, ou estava tão incomodada que se obrigou a parecer calma? Celeste se pendurou em Maxon e explodiu na pior demonstração de choro falso que já vi em minha vida. Lembrei-me de quando Mai era mais nova e pensava que suas lágrimas trariam, em um passe de mágica, o dinheiro necessário para comprarmos algo que quiséssemos. Quando Maxon conseguiu se afastar daqueles braços, Celeste estalou um beijo em seus lábios, que ele limpou de maneira mais educada possível, assim que lhe deu as costas. Eu estava tão perto de Elise e Chris que pude ouvir as despedidas. Ligue para eles e diga para irem com mais calma, Maxon pediu a Elise. Quase tinha me esquecido de que a verdadeira razão de Elise ainda estar aqui eram seus laços familiares com os líderes da Nova Ásia. Me perguntei se a vaga dela ficaria em risco caso a guerra fosse ladeira abaixo. E foi então que me dei conta de que não fazia ideia do que Lia perderia se perdesse a guerra. Se você conseguir um telefone, falarei com meus pais, prometeu ela. Maxon fez que sim com a cabeça e beijou-lhe as mãos para depois ir até Chris. Ela imediatamente entrelaçou seus dedos com os dele. Você correrá perigo? Ela perguntou baixo e sua voz começava a tremer. Não sei, em nossa última viagem à Nova Ásia, a situação não estava tão tensa. Não posso ter certeza dessa vez. A voz de Maxon era tão carinhosa que fiquei com a impressão de que eles tinham falado algo sobre isso em particular. Chris levantou os olhos para o teto e suspirou. Nesse curto segundo, Maxon olhou para mim. Virei o rosto. Por favor, tenha cuidado. Ela sussurrou. Uma lágrima corria por sua bochecha. Claro, minha cara. Maxon fingiu saudá-la como um soldado, o que a fez rir um pouco. Ele então beijou sua bochecha e falou ao ouvido dela. Por favor, tente distrair minha mãe. Ela fica preocupada.
Ele se afastou para olhá-la nos olhos. Chris inclinou a cabeça, assentindo, e soltou sua mão. No instante em que perderam contato físico, um tremor tomou conta do corpo dela. As mãos de Maxon se retesaram por um segundo, como se ele fosse abraçá-la. Em vez disso, ele se retirou e veio em minha direção. Como se já não me bastasse as palavras de Maxon na semana passada, ali estava uma prova da relação entre os dois. Ao que parecia, tinham algo muito doce e real. A cena de Chris com as mãos no rosto era a prova de quanto ela se importava com ele. Ou isso, ou ela era uma atriz incrível. Tentei comparar a expressão dele quando olhava para mim com o modo como ele olhava para Chris. Seria o mesmo jeito? Haveria menos ternura quando se voltava para ela? Tente não arrumar confusão enquanto eu estiver fora, provocou Maxton. Ele não brincou com Chris. Isso significaria alguma coisa? Levantei a mão direita e prometi. Juro que me comportarei da melhor forma possível. Excelente. Uma coisa a menos com que me preocupar. Ele comentou rindo. E nós, devemos ficar preocupadas? Maxton balançou a cabeça. Em princípio, somos capazes de suavizar seja lá o que estiver acontecendo. Meu pai pode ser bastante diplomático e... Mas você é tão burro às vezes, eu disse, para a surpresa de Maxon, que franziu a testa. Eu perguntei de você. Devemos nos preocupar com você? Seu rosto assumiu contornos sérios, o que não diminuiu em nada meus receios. Em princípio, vamos chegar e partir o mais rápido possível. Se conseguimos aterrissar... Maxon engoliu em seco e pude notar como estava assustado. Quis lhe fazer outra pergunta, mas não sabia o que dizer. Ele limpou a garganta e começou. América, antes de partir, olhei nos olhos de Maxon e senti as lágrimas brotarem nos meus. Quero que você saiba que tudo... Maxon, berrou o rei. O príncipe ergueu a cabeça à espera das ordens do pai. Temos que ir. Maxon fez que sim com a cabeça. Adeus, América, disse em voz baixa. Depois, levou minha mão aos seus lábios. Ao fazer isso, reparou no bracelete artesanal que eu usava. Ele o analisou com um ar confuso e beijou minha mão carinhosamente. Aquele beijo me levou de volta a uma lembrança que parecia já ter anos. Ele tinha beijado minha mão como na minha primeira noite no palácio, quando gritei com ele, quando ele me deixou ficar mesmo assim. Os olhos das outras meninas estavam cravados no rei e em Maxon, que saíam. Já eu observava a rainha. Seu corpo inteiro parecia fraco. Quantas vezes seu marido e seu único filho se arriscariam até que ela desabasse completamente. Assim que a porta fechou e impediu que visse sua família do lado de fora, a rainha Amberly piscou algumas vezes, respirou fundo e recobrou forças para reassumir sua postura habitual. Desculpem, minhas senhoritas, mas essas notícias repentinas requerem muito trabalho de minha parte. Penso que é melhor ir para o meu quarto para concentrar-me. Ela fazia um esforço enorme para falar. Que tal o almoço ser servido aqui, para que vocês comam quando quiserem, à noite, junto-me a vocês para o jantar? Concordamos. Excelente, disse ela para depois sair. Sabia que a rainha era forte. Ela tinha crescido em um bairro pobre, de uma província pobre, trabalhar em uma fábrica até ser escolhida para a seleção. E depois, já no trono, perdeu uma gravidez após a outra, antes de finalmente dar à luz a um filho. Ela voltaria para seu quarto como uma dama, como pedia sua posição, mas choraria quando estivesse sozinha. Assim que a rainha saiu, Celeste fez o mesmo. Decidi então que tampouco precisava ficar. Fui para o meu quarto para ficar só e refletir. Continuei a pensar em Chris, como ela e Maxon ficaram tão íntimos de repente. Pouco tempo atrás, ele tinha me feito promessas sobre nosso futuro. Ele não podia estar tão interessado nela se me dizia coisas tão íntimas. Deve ter acontecido depois. O dia passou depressa. Depois do jantar, enquanto minhas criadas me preparavam para a cama, uma frase bastou para que eu parasse com minhas reflexões. Sabe quem eu encontrei esta manhã em seu quarto, senhorita? Perguntou Anne, que escovava meus cabelos. Quem? O soldado Legger. Gelei, mas apenas por uma fração de segundo. Hein? Foi minha reação. Mantive uma expressão distante, como se continuasse com meus pensamentos. Sim, disse Lucy. Ele disse que estava revistando seu quarto, algum assunto de segurança, e relatou, um tanto confusa. Foi estranho, disse Anne com a mesma expressão de Lucy. Ele vestia roupas comuns, não uniforme. Ele não deveria cuidar da segurança nos momentos de folga. Ele deve ser muito dedicado, comentei, com um tom de voz despreocupado. Acho que sim, concordou Lucy admirada. Sempre que o encontro no palácio, ele está prestando atenção em tudo. É um soldado muito bom. Verdade, disse Mary. Alguns dos homens que chegam aqui claramente não servem para
para o trabalho. E ele fica bem com roupas comuns. A maioria deles é horrível seu uniforme, comentou Lucy. Mary riu e corou. Até Anne abriu um sorriso. Fazia tempo que não as via tão à vontade. Em algum outro dia, talvez tivesse sido divertido fofocar sobre os guardas. Não naquele. Eu só conseguia pensar que havia uma carta de Aspen no meu quarto. Quis virar a cabeça para olhar o meu jarro, mas não arrisquei. Tive a impressão de que elas demoraram uma eternidade até saírem do quarto e me deixarem sozinha. Me forcei a ser paciente e esperar alguns minutos para garantir que não voltariam. Por fim, voei até a cabeceira da cama e agarrei o jarro. Como esperado, lá estava a pequena tira de papel. Maxon está fora. Isso muda tudo. Capítulo 22. Olá, sussurrei. De acordo com as instruções que Aspen me dera no dia anterior, adentrei cuidadosamente em um corredor iluminado, apenas pela luz moribunda do dia que vazava pelas cortinas finas. Era o suficiente para que eu pudesse ver o entusiasmo na cara de Aspen. Fechei a porta e ele imediatamente correu e me pegou no colo. Senti saudade, eu também. Estava ocupada demais com aquela recepção. Mal tive tempo de respirar. Que bom que terminou. Foi difícil chegar aqui? Ele brincou. De verdade, Aspen, você é bom demais no seu trabalho. Respondi, achando graça. A ideia dele chegava a ser cômica de tão simples. A rainha era mais tranquila na administração do palácio, ou talvez distraída. Em todo caso, ela deu opções para o jantar no andar de baixo ou no próprio quarto. Minhas criadas prepararam-me para a refeição, mas em vez de ir para a sala de jantar, atravessei o corredor até o antigo quarto de Bariel. Era quase fácil demais. Ele riu ao ouvir meu elogio e me recostou no fundo do quarto, sob os travesseiros que ele mesmo tinha empilhado. Confortável? Fiz que sim com a cabeça. Esperava que ele também se sentasse, mas não. Em vez disso, ele empurrou um grande sofá que bloqueava a visão da porta e então puxou uma mesa que cobria nossas cabeças quando estávamos sentados. Por fim, pegou o embrulho que deixara sobre a mesa. Tinha cheiro de comida. E sentou-se ao meu lado. Quase igual à nossa casa. Não, ele passou para trás de mim, de modo que fiquei sentada entre suas pernas. Aquela posição era tão familiar e o espaço tão pequeno que, de fato, lembrava nossa casa na árvore. Era como se ele tivesse pegado um pedaço de algo que eu imaginava que estava perdido para sempre e simplesmente posto em minhas mãos. É ainda melhor. Suspirei ao mesmo tempo em que me encostava nele. Logo seus dedos começaram a correr por meus cabelos, me provocando calafrios. Permanecemos ali, calados por uns instantes. Fechei os olhos e me concentrei no som da respiração de Aspen. Pouco tempo antes, fizeram o mesmo com Maxon, mas era diferente. Se necessário, podia distinguir a respiração de Aspen em meio a uma multidão. Conhecia-o tão bem, e óbvio, ele me conhecia. Esse tantinho de paz era algo que eu ansiava havia muito, e Aspen o tornou realidade. No que você está pensando, Mary? Em um monte de coisas. Suspirei. Casa, você, Maxon, a seleção, tudo. E o que você pensa sobre tudo isso? Na maior parte do tempo, penso como tudo isso me deixa confusa. Como, por exemplo, quando eu acho que comecei a entender o que acontece comigo, algo muda, e meus sentimentos também. Aspen calou-se por uns instantes. E sua voz soou dolorida quando perguntou: seus sentimentos em relação a mim mudam bastante? Não, disse, puxando-o para mais perto. Na verdade, você é a única constante. Sei que se tudo virar de ponta cabeça, você permanecerá no mesmo lugar. Tudo é tão louco que meu amor por você vai para segundo plano, mas sei que sempre estará lá. Faz sentido? Faz. Sei que deixo toda essa história ainda mais complicada do que já é. Fico feliz de saber que ainda não estou fora da disputa. Aspen me envolveu com seu abraço, como se pudesse me prender ali para sempre. Não me esqueci de nós. Falei, às vezes, acho que Maxon e eu somos a sua seleção particular. Somos apenas ele e eu. Um de nós vai ficar com você no final. Não sei quem está na pior situação. Maxon não sabe que participa da competição, então talvez não se esforce o suficiente. Já eu preciso me esconder, de modo que não posso lhe oferecer as mesmas coisas que ele. Não é um combate justo para nenhum dos dois. Você não deveria pensar assim. Não consigo ver de outra forma, Mary. Não vamos falar mais nisso, bufei. Tudo bem, não gosto mesmo de falar dele. E o que mais deixa você tão confusa? Você gosta de ser soldado? Perguntei, olhando para ele. Ele fez um sim entusiasmado com a cabeça, enquanto se inclinava para pegar nossa comida. Amo, Mary. Pensava que eu odiar cada minuto. Mas é fantástico. Ele parou para enfiar um pedaço de pão na boca e retomou. Há vantagens que são básicas. Não passo mais fome, como nos querem fortes, sempre a fartura. E também as injeções.
disse, para depois corrigir, mas não são tão ruins, e ainda recebo meu soldo. Embora tenha tudo o que necessito, ganho dinheiro. Ele parou um instante, brincando com uma fatia de laranja. Sei que você sabe como é bom poder mandar dinheiro para casa. Dava para notar que ele pensava na mãe e nos 6 irmãos. Ele era a figura paterna de sua casa. Me perguntei se isso deixava ainda mais ansioso para voltar do que eu. Ele limpou a garganta e continuou, mas há também outras coisas de que eu não esperava gostar. Mas gosto. A disciplina e a rotina me agradam. Gosto de saber que faço uma coisa necessária. Sinto-me tão contente. Passei anos inquieto, contando estoques ou limpando casas. Agora tenho a sensação de fazer aquilo para que nasci. Então a resposta é um grande sim. Você ama ser soldado? Completamente. Mas você não gosta de Maxon. E sei que você não gosta de como as coisas são administradas em Lia. Costumávamos conversar disso em casa. E depois veio toda aquela coisa de pessoas do sul perderem suas castas. Sei que você também não gosta disso. Acho que é cruel, ele concordou. Então, como você fica feliz em proteger tudo isso? Você luta contra os rebeldes para proteger o rei e Maxon. São eles que fazem tudo isso acontecer. E você odeia tudo o que fazem. Como pode amar seu emprego? Espen mastigava e pensava ao mesmo tempo. Não sei, acho que não faz sentido, mas... Tudo bem. Como eu disse, tenho a sensação de ter um objetivo, o desafio, o compromisso, a capacidade de fazer algo maior com minha vida. Talvez Elia não seja perfeita, longe disso, na verdade, mas eu tenho esperança, explicou ele. Permanecemos em silêncio por uns instantes, enquanto digeríamos aquelas ideias. Espen continuou. Tenho essa sensação de que as coisas são melhores hoje do que antes, embora eu não conheça muita história para provar. E sinto que as coisas ficarão ainda melhores no futuro. Penso que há possibilidades. Além do mais, pode parecer bobagem, mas este é o meu país. Sei que não está falido, mas isso não quer dizer que esses anarquistas podem chegar e tomá-lo. Ainda é meu. Parece loucura? Eu mordiscava meu pão enquanto eu refletia sobre suas palavras. Elas me levariam de volta à nossa casa da árvore. Às vezes, em que eu lhe perguntava sobre as coisas. Mesmo quando eu discordava, suas respostas me ajudavam a compreender melhor. Só que não discordávamos naquele assunto. De fato, a explicação de Espen me ajudou a ver o que talvez estivesse escondido no meu coração o tempo todo. Não parece loucura, de forma alguma, é perfeitamente razoável. Ajuda a clarear seus pensamentos? Sim, respondi. Você vai explicar em que coisas tem pensado? Abre um sorriso. Ainda não. Espen, porém, era esperto e talvez eu tivesse adivinhado. Seu olhar nostálgico indicava que provavelmente sim. Ele desviou o olhar por um momento, correu a mão pelo meu braço e começou a brincar com o bracelete de botões em meu pulso. Somos confusos, não acha? Muito. Às vezes, sinto que somos um nó complicado demais para desfazer. É verdade, concordei. Muito de mim está atado em você. Me sinto meio perdida sem você. Espen me puxou e começou a acariciar meu rosto, desde as têmporas até as bochechas. Só precisamos continuar atados. Então, ele me beijou de forma suave, como se um movimento mais forte pudesse fazer aquele momento despedaçar-se, e então perderíamos tudo. Talvez ele estivesse certo. Devagar, ele me deitou sobre o colchão de travesseiros, deslizando as mãos por minhas curvas, enquanto o beijo continuava. Tudo tão familiar, tão seguro. Corri os dedos pelo cabelo aparado de Espen. Lembrei-me de como ele costumava cair para frente e fazer cócegas em meu rosto quando nos beijávamos. Senti seus braços ao meu redor, tão mais cheios do que costumavam ser, tão mais robustos. Mesmo seu jeito de me abraçar tinha mudado. Havia nele uma confiança recém-descoberta, algo que apareceu nele quando se tornou um soldado. A hora de partir chegou cedo demais, e Espen me acompanhou até a porta. Me deu um último beijo, que me deixou mais leve. Tentarei deixar outro bilhete para você em breve, ele prometeu. Vou esperar. Me lancei contra ele e o abracei por um longo instante. Depois, para nossa segurança, saí. Minhas criadas me prepararam para dormir. Eu continuava sem saber de nada. Antes, a seleção parecia se resumir a uma escolha: Maxon ou Espen. E como se meu coração conseguisse escolher facilmente, ela acabou se desdobrando em tantas outras coisas. Eu era uma 5 ou uma 3. Ao final de tudo isso, seria uma 2 ou uma 1. Viveria o resto dos meus dias como esposa de um soldado ou de um rei. Passaria para o segundo plano, onde sempre me sentira confortável, ou forçaria meu caminho até os holofotes, que sempre temera. Eu seria feliz nas duas situações? Conseguiria não odiar a pessoa que Maxon escolhesse se eu ficasse com Espen? Conseguiria não odiar a pessoa que Espen escolhesse
Caso eu ficasse com Maxon, ao me deitar na cama e apagar as luzes, lembrei a mim mesma de que estar no palácio tinha sido uma decisão minha. Espen pode ter pedido e minha mãe pressionado, mas ninguém me obrigou a preencher o formulário da seleção. Não importava o que viesse, eu enfrentaria. Tinha que enfrentar. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartulhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!